Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus, capítulo 28, versos 18 a 20. Está escrito: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Irmãos amados, eu gostaria de, à luz desse texto, conversar um pouco com vocês sobre a grande comissão. O Senhor Jesus Cristo, depois de concluir a obra da redenção, encarnando-se, morrendo na cruz e ressuscitando dentre os mortos, antes de ir assunto aos céus, comissiona seus discípulos a irem a todas as nações, fazendo discípulos e integrando essas pessoas na igreja através do batismo e ensinando a elas o que ele havia ensinado a eles, para que, observando esses ensinamentos, pudessem de fato serem conhecidos como seus discípulos. É da mais importante análise perceber que esta é uma ordem imperativa, não é uma grande sugestão, é uma grande comissão. Não deve ser a grande omissão, deve ser a grande comissão. É uma ordenança, é um imperativo. A igreja não tem o direito de postergar ou de se omitir nesse mandamento fundamental deixado por Jesus Cristo. A igreja é o método de Deus. Ele não tem outro método para alcançar o mundo. Se o ímpio não for avisado, ele morrerá na sua impiedade, e Deus cobrará das nossas mãos o seu sangue. Cabe à igreja levar esta mensagem, cabe à igreja fazer discípulos de todas as nações. O tempo de Deus é agora. E notem vocês que esse assunto ele é tão relevante, que todos os evangelistas registraram uma grande comissão. Lucas, que escreveu Atos, repete em Atos a grande comissão. E nós só temos esta geração para ganhar essa geração. Se nós falharmos nessa geração, teremos falhado rotundamente. E a grande comissão não é apenas aqui e depois ali e só então além. Mas a grande comissão é para ser cumprida aqui, ali e além fronteiras ao mesmo tempo. Foi isso que Jesus deixou claro em Atos 1:8. Sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Você há de fazer discípulos aqui, você há de fazer discípulos na sua região, você há de fazer discípulos rompendo fronteiras culturais, Samaria, e você há de fazer discípulos de todas as etnias da terra ao mesmo tempo. Conversando com um grupo de pastores em Luanda, no mês de março deste ano, alguns deles, muito emocionados, disseram para mim: pastor, o campo aqui não está branco para a ceifa, o campo está apodrecendo. As pessoas estão famintas e não tem quem reparta com elas o pão da vida. Essa é a nossa missão. A grande comissão envolve a igreja toda. O propósito de Deus é o evangelho todo.
por toda a igreja, por todo o mundo, a toda criatura. Se nós não entendermos isso, irmãos, nós não teremos condições de cumprir esta agenda estabelecida pelo Senhor Jesus. É triste constatar que ainda hoje 93% dos crentes nunca levaram uma pessoa a Cristo. Se não o fizeram, também não discipularam. Porque não é a ideia de apenas alguém ganha a pessoa para Cristo e eu vou discipular. Não, você que ganha a pessoa a Cristo também discipula. Nós departamentalizamos o ministério. Esse aqui só evangeliza, esse aqui só discipula. Não existe essa ideia fundamental. Todos nós devemos levar pessoas a Cristo e todos nós estamos engajados também na obra do discipulado. Limitar o discipulado ao dom de mestre não é o que a Bíblia nos ensina. Todos aqueles que são salvos estão aptos também para fazerem discípulos, porque esta é a grande comissão. Então, dito isto, à guisa de introdução, queria que você pousasse os olhos comigo no texto para tirarmos daqui algumas lições. Primeiramente, vejamos a competência do comissionador no versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. A versão atualizada que nós adotamos usa a palavra autoridade. Há uma outra versão que usa a palavra poder. Todo poder me foi dado. Para clarear o que significa autoridade e poder, talvez nós pudéssemos ilustrar de maneira muito singela, para você entender. Pense comigo num caminhão carregando 30 toneladas ladeira abaixo. Tem força, tem poder. Pense comigo que lá embaixo tem um guarda, franzino, e ele faz apenas esse sinal, e o motorista para o caminhão com 30 toneladas diante dele. Se o caminhão tem força e poder, o guarda tem autoridade. Jesus tem poder, Jesus tem autoridade. Jesus tem todo o poder, Jesus tem toda a autoridade. Isso significa, irmãos amados, que aquele que está nos comissionando a fazer discípulos tem autoridade para dar a comissão e tem poder para dar aos comissionados. Ele não nos manda para o campo fazer discípulos desprovidos de ferramentas, desprovidos de poder, desprovidos dos recursos necessários para que esta obra se realize com eficácia. De tal maneira que é da mais alta importância e condição básica de êxito você saber que aquele que comissiona você tem todo o poder, tem toda a autoridade. Nós não estamos engajados numa obra com marcas de fracasso, com possibilidades de derrota. Nós não estamos caminhando para realizar uma obra frustrada. Aquele que está conosco, que nos comissiona, é aquele que tem todo o poder, é o que abre portas, é o que abre corações, é o que leva a sua obra adiante, é Ele quem edifica a igreja, Ele quem nos instrumentaliza. Mas entender isso significa mais, é você saber que qualquer ordem dada pela autoridade máxima do universo exige atenção e respeito total, pois o universo todo escuta a sua voz, o sol escuta e para, as estrelas escutam e aparecem, o mar escuta e obedece, os ventos escutam e se aquietam, as aves escutam e se tornam garçons voadores,
Um verme escuta e atende ao seu comando. Uma mula escuta e profetiza. Os demônios escutam e batem em retirada. Os anjos escutam e obedecem ao seu comando. E nós resistiríamos à autoridade e à ordenança do Supremo Senhor do Universo? É da mais alta importância tirar do nosso coração toda resistência, irmãos, a esta ordem expressa do Senhor Jesus Cristo. Imagine vocês que nós estamos num agrupamento aqui, um pouco mais de 100, 200 pessoas, nesta manhã. Se a ordem é dada a mim, aos pastores, aos presbíteros, aos diáconos, aos professores, aos alunos, aos homens, às mulheres, aos velhos, aos adultos, aos jovens, aos adolescentes, até às crianças, nós poderíamos ter um vigor expressivo, nós poderíamos ter um crescimento exponencial, nós poderíamos influenciar de forma marcante a nossa cidade. Mas enquanto entendermos que o nosso papel como crente é apenas vir no domingo à igreja, ou num culto de quarta-feira à igreja, ou apenas marcar presença física na igreja, e durante a semana nós estamos completamente desligados da nossa missão precípua, a igreja, irmãos, não poderá crescer como é o propósito de Deus crescer. Porque esta grande comissão é dada a todos nós. A todos nós. Mas vejamos em segundo lugar o cerne desta grande comissão. Leia comigo, por favor, a uma só voz, o verso 19. Vamos juntos. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Notem vocês que, muito embora a nossa versão traduziu o verbo ir no imperativo, não está assim na língua original. Na língua original, só tem uma palavra na grande comissão no imperativo, que é o fazei discípulos. A ordem aqui não é ide, fazei discípulos. Está no gerúndio. Então nós temos 3 verbos no gerúndio: indo, batizando, e no verso 20, ensinando. No que muda isso? É que fazer discípulos não é apenas uma agenda. Fazer discípulo é um estilo de vida. Fazer discípulo é algo natural. Na medida que você caminha, na medida que você vive, na medida que você está na dinâmica do seu trabalho, do seu lazer, das suas viagens, dos seus contatos, dos seus relacionamentos, enquanto você vive, enquanto você vai, enquanto você caminha, você faz discípulos. Porque às vezes nós temos essa ideia de que é uma agenda de um dia, de um horário, de um mês específico, de uma programação específica, e não é esse o propósito aqui. É na dinâmica da vida que nós temos uma ordem: fazei discípulos. E é claro que Jesus não nos mandou fazer fãs. Ele não precisa de fãs. Quem precisa de fãs são os artistas. É claro que Ele não nos mandou fazer admiradores. Ele não precisa de admiradores. Quem precisa de admirador é jogador de futebol. É claro que Ele não nos mandou apenas evangelizar e ganhar pessoas a Cristo e abandoná-las com bebês espirituais. Jesus não nos mandou recrutar crentes de outras igrejas apenas para termos um grande grupo, mas sem ter a experiência de conversão genuína. Ele nos mandou levar as pessoas a Cristo e discipulá-las, levá-las à maturidade espiritual, para que essas pessoas que discipuladas foram, possam para frente discipular outras e outras, e a igreja crescer em graça, e a igreja crescer em números, e a igreja crescer em maturidade.
É óbvio, irmãos, que discípulo é muito mais do que um membro de igreja. Discípulo é alguém que faz do reino de Deus seu maior tesouro. Discípulo é alguém que renuncia tudo por causa de Cristo. Discípulo é alguém que não apenas conhece a verdade, mas guarda a verdade, obedece à verdade. Quando você olha o cenário hoje religioso brasileiro, você nota que há muita adesão e pouca conversão, grandes ajuntamentos e pouco quebrantamento, igrejas cheias de pessoas vazias e igrejas vazias de pessoas cheias de Deus, multidões e multidões buscando as bênçãos de Deus, mas não são discípulos de Cristo. Pois este é o cerne da grande comissão: fazer discípulos. Mas vamos ver em terceiro lugar o alcance da grande comissão, ainda no versículo 19: indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações. É óbvio que você sabe disso, que a palavra nações aqui não tem o propósito de falar de nações no sentido macro: Brasil, Estados Unidos, Canadá, Japão, China, Portugal. Mas tem o propósito de falar de etnias, de grupos linguísticos e culturais. Portanto, nós temos uma nação, mas temos muitas etnias dentro da nossa nação. Em outras palavras, a grande comissão precisa alcançar todos os povos, todas as línguas, todas as raças, todas as etnias, de todos os lugares. Pois é isso que a Escritura diz em Apocalipse 5:9, que o Cordeiro foi morto para comprar com o seu sangue os que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. Essa é a orientação de Deus, que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Esta foi a agenda que Jesus Cristo deu para a sua igreja: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Eu dou graças a Deus porque esta igreja entende a sua vocação de realizar essa obra de Deus não apenas em Vitória, não apenas no estado do Espírito Santo, não apenas na nação brasileira, mas além fronteiras, e ela tem apoiado a obra missionária, e ela tem ajudado a sustentar missionários fora do Brasil, e essa de fato é a nossa vocação. Uma igreja, para ser saudável, ela tem que ser missionária. Uma igreja, para ter a visão que Cristo tem, ela tem que ser missionária. A igreja não pode ser um mar morto que só recebe, porque perde vitalidade. É na medida em que a igreja olha para fora, olha para os campos que estão maduros, olha para o mundo e percebe que o seu papel é levar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações, é que ela recebe ânimo e vida. Mas quais são as implicações, em quarto lugar, da grande comissão? Primeiramente, irmãos, voltem os olhos ainda ao verso 19. Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Quando o texto nos diz batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está nos ensinando algumas coisas. Primeiro, toda pessoa convertida precisa ser integrada na igreja. Acho que todos vocês têm plena ciência de que nenhum evangelista, nenhum membro da igreja sai por aí batizando pessoas. Esse é o papel. A igreja do Senhor Jesus Cristo existe para acolher pessoas, e a igreja, através da sua liderança, é que batiza. Com isso significa que não existe essa ideia de desigrejado. Aí eu sou crente, me basta a mim mesmo. Eu sou crente, não preciso de igreja. Eu sou crente na minha casa. Eu escolho o pastor que eu quero ter, eu escolho o pregador que eu quero ouvir na internet.
A pessoa que é convertida, ela precisa ser acompanhada, ela precisa ser discipulada, ela precisa pertencer a uma família, ela precisa pertencer a um rebanho, ela precisa pertencer a uma igreja, ela precisa ser integrada na igreja. E o começo desse processo é o batismo. Muito embora o batismo não salve, e uma pessoa pode ser salva sem ser batizada, como aconteceu com o ladrão na cruz, se arrependeu de última hora, mas aquele que crê no Senhor Jesus não pode prescindir, dispensar o batismo. Não podemos dispensar aquilo que foi instituído pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E eu não sei se você que é filho desta igreja, ou que frequenta esta igreja, ou que já tem tempo que está nesta igreja, mas ainda não tomou a decisão de ser batizado, é hora de você refletir sobre isso. É a ordenança do Senhor Jesus Cristo. Quem crer e for batizado será salvo. A ordem do Senhor Jesus é fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Outra coisa importante, além da integração dos novos convertidos, envolve o ensino aos novos convertidos. Porque notem vocês no verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Em outras palavras, irmãos, o aprendizado, ele é progressivo, constante e nunca vai acabar. Se você perguntar ao crente mais maduro desta igreja, o mais experiente, que tem entre nós talvez o melhor e mais apurado conhecimento, pergunte a ele, e ele vai dizer para você assim: eu só estou arranhando a superfície. Quanto mais você estuda a palavra, mais você sabe que tem coisas maiores e mais profundas para aprender da palavra. Essa é uma das bênçãos da escola bíblica dominical. Muito embora a escola bíblica dominical é coisa muito moderna, muito contemporânea, tem pouco mais de 200 anos, mas obedece ao princípio do ensino. Nenhum de nós aqui tirará um diploma, agora já sei tudo, fiz um doutorado em escola dominical, não tem mais nada para aprender. Não, nós sempre vamos aprender, sempre vamos aprender. Mas destaco algumas coisas aqui. Primeiro, versículo de número 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Não é ensinar o que eu acho, não é ensinar o que eu gosto, não é ensinar o que eu penso, não é ensinar esta ou aquela corrente de pensamento, não é ensinar o que diz este ou aquele teólogo, este ou aquele pensador, é ensinar o que Jesus ordenou, é ensinar a palavra, é abrir a Escritura, é deixar que a palavra de Deus flua ao coração das pessoas. É muito triste quando você roda por aí e vê tanta gente ensinando axiologia, modismos, tradições humanas, legalismos forjados pela mente humana à parte das Escrituras. Muito religiosismo, mas sem Bíblia, sem palavra, sem Escritura, sem centrar naquilo que o Senhor Jesus ensinou e ordenou. Notem comigo, outra coisa importante aqui do verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas, não algumas coisas, não as melhores coisas, não as coisas mais palatáveis, ensinar a guardar todas as coisas. Em outras palavras, irmãos, cabe nos ensinar todo o conselho de Deus, toda a palavra de Deus. E é por isso que eu acho que nós deveríamos ter cada dia mais gosto, prazer com o que nós chamamos de pregação expositiva, o ensino expositivo da Escritura, onde você lê a Bíblia, onde você explica a Bíblia, onde você aplica a Bíblia, onde eu não imponho à Escritura o que eu penso, o que eu acho, o que eu gosto,
onde eu não imponho à Escritura as minhas ideias ou as minhas pressuposições, mas emana da Escritura o ensino que você transmite. A autoridade não é do pregador, a autoridade não é do professor, a autoridade é da Escritura, dela vem a autoridade. Mas há algo aqui no verso 20, irmãos, que você e eu precisamos observar atentamente. Notem aí: ensinando-os a guardar. Discipulado não é apenas informação. Eu posso ser um teólogo e não ser um discípulo. Eu posso ter um conhecimento robusto e não ter uma vida certa. Nós não laboraremos corretamente se acharmos que esse ensino é transmitir informação de cabeça para cabeça. De tal maneira que você tem boa informação, correta informação, mas se a informação que você tem, se a verdade que você aprendeu, se o ensinamento que você recebeu não é colocado em prática, isso torna você mais culpado ainda diante de Deus. Vós sois meus discípulos, disse Jesus, se fazeis o que eu vos mando. O discipulado tem a ver com obediência, tem a ver com transformação de vida. Esse é o propósito do ensino da palavra de Deus. É que o conhecimento que eu recebo transforma-se em vida, em prática, em mudança. Mas eu quero concluir trazendo o último ponto, o quinto ponto deste texto. São os motivos para você e eu cumprirmos a grande comissão. Confira comigo aí que o Senhor Jesus nos dá 3 motivos. O primeiro motivo é o poder de Jesus à nossa disposição. Versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quando você compreende que toda autoridade foi dada ao comissionador, ele está dizendo o seguinte: pode fazer o trabalho. Não tenha medo não, não se acovarde não, não se intimide não, não se omita não. Eu tenho autoridade, eu tenho toda a autoridade, eu tenho todo o poder, e esse poder está à sua disposição. Você não está desassistido não, você não está sem ferramentas para fazer a obra não. Eu tenho toda a autoridade, eu estou comissionando você, eu estou ordenando você. Na medida que você caminha pela vida, faça discípulos. Amados irmãos, se 93% dos crentes nunca levaram a pessoa a Cristo, hoje, pense comigo, nós estamos fazendo a grande comissão, uma grande omissão. E eu vou perguntar a você, eu não vou fazer uma coisa geral, quantas pessoas hoje você está discipulando? Quem é que está sendo seu discípulo hoje? Em quem você está investindo a sua vida? Quem é a pessoa que você procura ter um encontro semanal para falar de Jesus para ela, para ler a Bíblia com ela, para orar com ela, para trazê-la para a igreja, para integrá-la na igreja e para acompanhá-la para que ela se torne uma pessoa madura na fé, apta para discipular outros? Se nós não compreendermos esta agenda estabelecida por Jesus, irmãos, nós não vamos ter a experiência de uma igreja vibrante, crescendo para a glória de Deus, porque estamos deixando de fazer o que Ele nos ordenou a fazer. Segundo,
Por que nós devemos? Qual a motivação eu tenho para fazer? Primeiro, o poder de Jesus à nossa disposição. Segundo, a presença de Jesus conosco. O versículo 20 diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quando eu leio a história das missões, quando eu leio a história daqueles que foram para os lugares mais difíceis da terra para levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, aqueles que talvez passaram privações, perseguições, prisões, açoites, momentos amargos e difíceis no cumprimento dessa grande comissão, e perguntaram a elas assim: o que é que motivou você a prosseguir? E eles responderam: a presença de Jesus comigo, a presença dele. Você tem poder e você tem presença, você tem autoridade que vem das Escrituras, e você tem o comissionador junto com você na obra de fazer discípulos. Mas em último lugar, você tem poder, você tem presença, mas você tem, em último lugar, a ordem. Versículo 19: indo, portanto, fazei discípulos. Fazei discípulos. E eu quero concluir com dois aspectos. Primeiro, você não é, eu não sou, nós não somos. Você não é o que você pensa. Você não é o que você diz, você não é o que você sente, você não é o que você promete, você é o que você faz. Todo sermão tem uma desembocadura prática. Se você escuta por escutar, tornando-se um mero ouvinte, isso não produz resultado. A pergunta que eu faço a você hoje é esta: que decisão você vai tomar como crente, como servo de Deus, como serva de Deus? Quem é a pessoa que você vai escolher começar um processo de discipulado? De falar de Jesus, ganhar essa pessoa para Cristo, discipular essa pessoa. Ah, pastor, mas eu sou novo na fé. Ah, pastor, mas eu sou jovem, mas eu sou adolescente, mas eu sou ainda neófito, mas eu sou tanto tempo da igreja. Comece. E você vai perceber que haverá tanta alegria nesse ministério, nessa obra gloriosa de fazer discípulos, que você vai encontrar privilégio e prazer. A segunda coisa é lembrar a você uma das cenas para mim mais marcantes de um filme que já assisti várias vezes, A Lista de Schindler. Difícil de ver, doloroso de assistir, mas com lições absolutamente relevantes. E o que mais me marcou naquele filme foi que Oskar Schindler resolve empregar seu dinheiro pessoal, sua riqueza pessoal, para comprar judeus que estavam condenados às câmaras de gás. E enviá-las para uma fábrica fictícia na então Tchecoslováquia, para poupar aquelas pessoas da morte. Arriscou-se com isso. Quando terminou a guerra, e ele comunica àqueles judeus que eles estão livres, e ele agora encrencado com a lei, porque ninguém sabia de fato o que ele estava fazendo, ele sai para o pátio, olha para o seu carro de luxo e começa a chorar, dizendo assim: se eu tivesse vendido esse carro, eu teria comprado mais 20 vidas que pereceram. Ele olha para o seu botão de ouro, na lapela do seu paletó, e emocionado disse: se eu tivesse vendido esse botão de ouro, eu teria comprado mais 2 vidas que pereceram. E então ele conclui numa frase lapidar: quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Quantas vezes nós estamos despendendo recursos em coisas que perecem, apenas em coisas que perecem.
deixando de usar os recursos em causas de consequências eternas. Eu quero encorajar você a fazer discípulos e a usar seu tempo, seus dons e os recursos que Deus pôs em suas mãos para cumprir essa agenda aqui, ali e além fronteiras. Que Deus nos ajude.